Luciana, eu queria que você me falasse um pouquinho da questão da deshospitalização, né? Hoje a gente sabe que tem todo um processo muito sério em cima, a gente sabe que tem grande interferência das operadoras, a gente sabe que tem algumas questões que é importante tirar o quanto antes o paciente do hospital, até para diminuir riscos, tanto de infecção ou outros tipos de riscos que os pacientes venham a sofrer pelo maior tempo de internação. E também a gente sabe que hoje a gente tem um perfil aí epidemiológico que está destacando, está aumentando cada vez mais, propiciando essas questões de deshospitalização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, como que você está vendo isso hoje e como você, em primeiro lugar, entrou nessa seara. Sandra, primeiro quero lhe agradecer imensamente, é uma satisfação muito grande para mim estar batendo um papo agora contigo, e eu não vejo a hora de passar isso para poder estar junto aí, poder te dar um abraço, né, que não seja aqui pelo computador. Quero aproveitar também e cumprimentar todos os presentes na sala, é um prazer muito grande estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Sandra, olha, eu comecei a estudar esse tema quando eu ainda nem sabia que esse tema ia ser tratado por deshospitalização, digamos assim. E o meu interesse nessa área começou bem cedo, ainda até na faculdade, tá? Eu me formei em 99 e estudei em Marília. E a gente tinha um problema sério com pacientes já de longa permanência nos hospitais lá, né? E naquela ocasião tinha uma questão um pouco anterior, que eram deficiências nos serviços de educação continuada daqueles hospitais, né? Então, um dos temas de conclusão de curso naquela época foi trabalhar a questão da educação continuada, mas no sentido de preparar o enfermeiro justamente para poder orientar a família adequadamente o que fazer depois do hospital, né? Bom, foi uma questão rica, aprendi muita coisa nesse sentido e de Marília, assim que me formei, vim trabalhar num hospital aqui em São Paulo, lá na Zona Leste, onde o público era especificamente idosos, né? Um hospital já centenário, referência ali naquela região, onde eu aprendi muita coisa. Ali me despertou o primeiro interesse da especialidade, que era a geriatria e gerontologia. Então, fiz essa especialidade clínica e depois dela eu vi que precisava aprender um pouco mais de gestão, né? Lá, depois de enfermeira assistencial, eu passei a ser um dos gestores daquele hospital e por tratar especificamente de pacientes idosos, a gente precisaria de um programa que ajustasse o paciente depois do hospital, dada a dificuldade de dar alta, né? Até por ser um hospital plenamente de idosos, então imagina que os acompanhantes também eram idosos, esses cuidadores precisariam ser tratados. E aí a gente começou com um programa pequeno, né, de antibiótico terapia no domicílio, bancado pelo próprio hospital, sem usar operadora, sem usar empresas, enfim, que prestassem esse serviço. E eu lembro que na faculdade eu vi uma matéria na Folha, se eu não me engano, acho que foi em 97, mais ou menos, que a gente tinha ali alguma iniciativa na Europa, aqui na América a gente tinha nos Estados Unidos, né? Mas especificamente você via iniciativas nos Estados Unidos, Canadá e também na Holanda. Então eu comecei a olhar um pouquinho o que estava acontecendo lá fora para tentar aprender e fazer alguma coisa aqui, né? Foi muito rico aquele trabalho. Depois disso, eu fui para um hospital grande, onde eu conheci a Sandra, né? E começamos, junto com uma série de processos que a Sandra já atribuía lá, eu recebi uma incumbência, né? Que era trabalhar justamente os pacientes de longa permanência, né? E aí a gente criou aquele serviço. Eu aprendi muito com isso, tinham pouquíssimas iniciativas aqui em São Paulo, né? Eu lembro que a gente foi olhar um serviço de um hospital muito parecido com o nosso, né? A gente tinha ali só o rio nos separando e fomos muito bem recebidos e a partir daquele espelho começamos a trabalhar o nosso.
né? Olhamos para o Brasil e a gente tinha pouquíssimas iniciativas, talvez no Rio Grande do Sul, né, num hospital de mais ou menos o mesmo porte lá naquela época, que já tinha uma equipe sendo implantada na mesma ocasião que a nossa. Era Né? chamada de plano de alta, né? Equipe time de alta. Exatamente, Os hospitais exatamente. trabalham assim, né? Falam do time de alta. Né? E o interessante é que quando a gente começou a implantar o serviço de deshospitalização, veio uma parceria, até pelo time da Advisory Board, onde tinha estudos, já um estudo multicêntrico, trabalhando essa questão da efetividade da alta, justamente para melhoria da capacidade operacional dos hospitais aí no mundo, e a gente passou a fazer interface com hospitais, além do que a gente já tinha aqui nos Estados Unidos, no Canadá, né, mas passamos a ver também o Reino Unido, a Austrália, enfim, e de olhar o que aqueles times estavam fazendo para a melhoria da capacidade instalada das suas instituições, né? E, por incrível que pareça, mesmo começando nós aqui, aí, meados de 2010, enfim, para frente, né? Víamos que enfrentávamos os mesmos problemas de 10 anos atrás daquelas regiões, né? A população está envelhecendo rápido demais. Eu brinco que a gente não... ninguém nos avisou que envelheceríamos desta maneira, portanto, a maioria não se planejou para viver tanto, e a gente colhe agora questões com relação às doenças crônicas, que passam a ser, né, bem mais impactantes do que doenças agudas, aí, quando a gente olha a cadeia produtiva da saúde. Certo. Ô Lu, quando você fala dessa coisa do advisory, né, que teve essa preocupação, né, como que eles trabalharam os resultados dessa deshospitalização? O que mais chamou a atenção nessa organização na qual eles estudaram países de referência que já praticavam isso há muito tempo, Estados Unidos, Canadá, e aí vieram para o Brasil fazer esse multicêntrico, só que eu acho que também pegou a América Latina, alguns países da América Latina. Pegou. E aí, né? A gente viu algumas coisas no Chile, Colômbia, iniciativas bastante interessantes. Isso. E qual foi o objetivo maior dessa questão de mostrar isso através desse estudo multicêntrico? Sandra, o que chamava a atenção daquelas instituições, e não era um problema diferente do nosso, é a questão realmente do aumento do custo na saúde. Tá? Que vinha temperado com a questão aí do envelhecimento, né? Então, a gente passou a perceber que muitos pacientes acabavam ficando um tempo internado que não era compatível com a questão do tratamento, ou seja, ele ficava mais tempo do que deveria lá, né? E, ao mesmo tempo, quando você prepara a alta, você planeja a alta, você precisa também estar preocupado com o depois do hospital, né? Porque o paciente, ele está de alta do hospital, mas ele não está de alta médica ainda, né? Então, o que esses hospitais começaram a fazer eram justamente a olhar a movimentação dos pacientes agudos, principalmente aqueles que precisariam de cirurgia, né? Justamente para internar e precisaria de vaga. E muitas vezes o tempo ou a hora da alta não acontecia ao mesmo tempo que a admissão deveria ocorrer. O que não era diferente aqui. A gente percebia que muitos médicos, às vezes, acabavam passando visita, primeiro fazia centro cirúrgico ou consultório, depois passavam nos hospitais para efetivamente conduzir a alta, né? Só que quando você olha o movimento cirúrgico de um hospital, e aí, lógico, a gente precisa separar bem as coisas, mas eu estou falando do movimento cirúrgico agora, porque é uma questão marcada e que eu preciso do leito livre, né? A maioria das cirurgias começam muito cedo, né? Então, começou-se a trabalhar os times de alta, especificamente enfermagem, né? Mas, lógico, depois da organização e da previsão da alta dada já pelo médico, para que essa família começasse a ser educada, treinada, porque dali a alguns dias a alta ocorreria. Então, esses times de alta, né, iam trabalhando as necessidades de educação desse paciente já na admissão dele, certo? Então, quando que eu planejo a alta de um paciente? No momento que ele é admitido.
né? A partir do momento que eu já tenho claro qual é o diagnóstico e qual é a linha de tratamento, né, eu consigo já trabalhar a família, cuidador e o próprio paciente para que ele seja orientado o que fazer depois que terminar essa jornada dentro do hospital, né? E o interessante é que você melhora muito a experiência do paciente nesse sentido. É diferente quando alguém chega para você, dona Sandra, olha, você já está bem, pode ir embora. Ah, quando? Agora. Agora. Entendeu? E agora? Como é que eu faço em casa? O que eu vou tomar? O que eu vou ter que ter em casa para eu poder, enfim, sair do hospital? Tá. Ô Lu, falando dessa questão, né, desse planejamento, que a gente sabe que todo preparo de alta, ele não pode ser dado no dia que o paciente vai embora. Então, a gente começa o planejamento de alta no momento da admissão desses pacientes. Perfeito. Olhando agora para a segurança do paciente, me preocupa um pouco a prática dessa questão meio engessada. O time de alto planejamento, então todo paciente tem que seguir assim. Como que você vê isso e como a gente tem que trabalhar essas questões para que não seja seguir determinados protocolos ali bem engessados e com isso eu não olhar essa experiência do paciente? Como que você vê isso na sua experiência? Me conta um pouquinho como que você fazia esse processo lá no hospital. Andrá, eu olho isso um pouco antes até. Eu acho que essa deficiência para nós, profissionais de saúde, ela acontece na nossa formação. Ó, para você ver, eu contei desse meu interesse ainda na época da graduação, e eu não tive ninguém que me ensinasse esse tipo de coisa lá. Tá? E a gente tinha muito contato com as outras áreas, por exemplo, a fisioterapia e a medicina, e a gente é educado, treinado para trabalhar o paciente enquanto ele está dentro do hospital, né? Eu acho que falta um pouco ainda, apesar da gente ter uma formação que valoriza muito a atenção primária, né? Eu acho que o nosso modelo é hospitalocêntrico demais. Então, é difícil isso, porque começa antes na formação, né? Então, eu acho que carece aí os grandes centros formadores, né? As universidades, faculdades e tudo mais, né? De ter na sua grade de formação de todo profissional de saúde, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, de já treinar o aluno ainda na graduação, na sua especialidade, residência, você passou por isso também, e se você fizer um recordatório, o que a gente via? As altas especialidades dentro da instituição. Né? Então, eu acho que o problema vem um pouco antes até, de valorizar esses pontos, né, no planejamento, ainda na formação do profissional, né? Dentro dos hospitais, tem uma série de processos e, às vezes, burocracias que são necessárias, que, por vezes, acabam afastando o profissional desse tipo de planejamento também. Então, a gente tem que ter times de apoio justamente para aquelas situações aonde a gente percebe que você vai precisar de um tempo maior para a orientação daquele paciente, para a educação e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo, tá? Dois exemplos até. Né? Um paciente que vai precisar colocar uma prótese de fêmur, seja ela porque ele tem um desgaste ou porque ele teve um acidente, houve uma fratura, enfim, né? No momento da admissão dele, você já sabe que durante esse processo ele vai ter uma prótese, ele vai precisar depois de materiais de apoio, por exemplo, andador, uma bengala, alguma coisa nesse sentido, né? Obviamente, até por questão de segurança, cadeira de rodas, cadeira higiênica e tudo mais, né? Então, se eu já sei de tudo isso, eu posso orientar a família, olha, você vai precisar adaptar a sua casa, colocar barras de apoio lá no banheiro, talvez mexer no box, né? Já comprar ou alugar a cadeira de rodas, o andador e tudo mais. Né? Um paciente que teve um processo pulmonar qualquer e que ele já está estável, mas vai para casa e vai seguir com oxigenoterapia. Né? Aonde que a família pode buscar esses recursos? Quais os pontos de apoio oferecidos pela iniciativa pública e pela privada?
E outras situações também. Vou te dar um exemplo, um paciente oncológico que vai fazer uma cirurgia abdominal e já é sabido que ele vai ganhar uma colostomia, por exemplo. Eu consigo já ir tratando principalmente as questões que envolvem as questões psíquicas relacionadas a uma situação onde você vai ter uma colostomia, por exemplo, implantada, já pedir apoio de um terapeuta, um psicólogo, médico psiquiatra ou psicanalista, enfim, os profissionais que vão atuar nessa modificação que impacta grandemente para o paciente, né? Mas você já consegue saber que ele vai usar os dispositivos que ele vai utilizar e orientar a família como cuidar, aonde comprar, né? Aonde buscar esses recursos. E às vezes isso acaba passando, né, durante o tempo da internação. Né? Um outro exemplo também, um diabético que é descoberto no hospital, você precisa orientá-lo como aplicar insulina, como é que verifica a glicemia, essas coisas. Então, tem um leque de oportunidades aí para tratar a educação e o preparo desse paciente. Quando que você fala dessa formação, a gente estava falando dos times, né, de deshospitalização. Sim. Quem é a equipe que participa desses times? Qual é a composição dessa equipe? Ela deve ser multidisciplinar, Sandra. Então, geralmente a gestão dessas equipes ela pode ser feita pelo médico ou pelo enfermeiro, que são os grandes líderes aí, né? Na maioria das vezes é conduzida pelo enfermeiro a partir do momento que eu já tenho ali o planejamento da alta. Mas antes disso acontecer, eu preciso estar muito próximo ao médico, justamente para entender o tempo previsto de internação daquele paciente. Né? Uma coisa que o enfermeiro deve fazer junto ao médico é sempre estar conversando com ele de que momento ele prevê a saída daquele paciente, de acordo com a evolução do tratamento. A partir do momento que você já sabe, olha, eu imagino que esse paciente vai ficar aqui com a gente uma semana, você já sabe que você tem uma semana para trabalhar aquela questão da educação. Né? Então, tem uma série de aspectos que o enfermeiro vai gerenciar, planejar, com relação a autocuidado e tudo que está atrelado ao autocuidado, né? Mas, por exemplo, na reabilitação, o fisioterapeuta vai precisar orientar, a nutricionista já começa a orientar a questão da dieta, né? E os terapeutas envolvidos, por exemplo, o fonoaudiólogo, enfim. Por isso que eu falo para você que tem que ser multidisciplinar. Uma coisa muito legal são os rounds que pode ser feito com cada uma das suas unidades. Então, você não precisa ter uma equipe teoricamente formal, digamos assim, mas se você tem os chamados pit stops durante o plantão para discussão desses, não é passagem de plantão que eu estou falando, sim, mas é simplesmente fazer um bate-papo, né, um áudio de discussão de cada um daqueles casos ali, justamente, né, para poder alinhar o cuidado, né, por isso da importância de ser multidisciplinar. Né? Na enfermagem tem que ter a participação de todos, o seu técnico, o seu auxiliar, é fundamental a participação deles nesses times, né, de parada rápida para a discussão de cada um desses casos. Porque muitas vezes, que nem o técnico, o auxiliar, quem está muito na beira do leito, pega algumas necessidades que o paciente está tendo e que muitas vezes não chega, né, no grupo, no time como um todo. Exatamente, é importante exatamente. Estarem juntos para discutir e ver isso, né? Eu acho que hoje... estimulada a participação deles. Isso. Hoje em dia os hospitais estão trabalhando muito com essa história a gente chama de safety handles, né? Que é aquele momento que é uma parada estratégica onde a gente faz um alinhamento das necessidades desses pacientes, né? E aí você consegue trilhar, né? Fazer uma trilha do cuidado para cada paciente de acordo com a necessidade dele. E aí, por exemplo, eu lembro lá no hospital, lá no Sírio, que quando dava mais do que 15 dias de internação, o time entrava fortemente para tentar trabalhar essa deshospitalização do paciente, não é isso, Lu? Exatamente. Paciente, a gente sempre coloca uma régua. Eu acho que a régua até poderia ser menor do que 15 dias, mas 15 dias é um tempo bom para você entender ali o que está acontecendo. Então, você vai acompanhando esse paciente ao longo da sua jornada, né? E se a gente percebe que ele está ficando de longa permanência, entender o porquê dele ainda estar internado. Obviamente, se ele tem uma questão clínica envolvida, não tem o que fazer. O paciente precisa estar ali.
Mas, com o passar do tempo, você vai vendo que, às vezes, o que está acontecendo são aspectos sociais que acabam impactando, né, na saída desse paciente. Então, você já fez tudo o que você podia fazer por ele, em termos assistenciais, e, às vezes, o que acaba colaborando para a sua permanência prolongada, digamos assim, são os aspectos sociais. Quanto maior o tempo para deshospitalizar, mais difícil fica a deshospitalização. Então, você falando desses aspectos sociais, né? Na tua experiência, como trabalhar com isso? Porque hoje em dia a gente sabe que somos idosos, estamos internados, não temos filhos, só temos, geralmente, a gente tem o outro acompanhante, é um outro idoso, e a gente sabe que muitas vezes o idoso que acompanha é mais idoso do que o que está doente. Como fazer esse processo se esses pacientes eles não têm uma família de retaguarda? Porque é ele e a esposa, por exemplo. Como dar conta disso? Os hospitais estão pensando como? Sandra, por isso que tem que envolver, enfim, toda a cadeia produtiva nesse sentido, tá? Recentemente eu fui falar para um grupo de autogestão e aí, de tudo aquilo que a gente estava discutindo, chegou um momento um pouco mais descontraído para a gente discutir com os times, né? E você falou uma coisa interessante, famílias cada vez menores. E todo mundo ali tinha mais ou menos a nossa idade que estava participando lá, tá? E aí eu perguntei para o pessoal, né? E justamente era essa a questão, porque olha, o filho não aparece, ou não tem aquele filho, e enfim, eram essas as questões colocadas ali naquele dia. Aí eu perguntei para todo mundo ali, né? Escuta, quantos de vocês aqui já têm filhos? Esperava que a maioria tivesse, dado porque era um time ali, mas não era era um time da nossa idade, né? Sandra, eu tive um monte de gente que não levantou a mão. E os que levantaram, eu perguntei quantos filhos, né? A maioria era 2, no máximo, entendeu? Teve um só que tinha 3 filhos e a maioria com 1. Então, não estou dizendo que é para todo mundo sair fazendo filho, não é isso. Mas para você ver como a organização das famílias está mudando, né? Pela própria questão da nossa evolução, né? Não tem mais como a mulher não participar, né? Da questão da composição da renda familiar. Né? Lá atrás, nos primórdios, se só tinha o homem como isso, né? E aí a coisa foi mudando. Hoje a família inteira precisa trabalhar. Então, por conta disso, a composição da família mudou, né? Então, isso que você perguntou é importante. Como que a gente vai organizar tudo isso? Então, você tem que chamar todos os stakeholders envolvidos. Então, na saúde suplementar, por exemplo, você tem que conversar diretamente com a fonte pagadora para ver de que forma a gente pode oferecer linhas de suporte para esse tipo de assistência, tá? A gente tem alguns modelos, no Brasil, a gente tem modelos de sucesso, tanto no serviço público quanto privado. No serviço público, eu posso falar para você do Melhor em Casa, que é um trabalho maravilhoso que eles fazem. Né? E para quem não conhece, quando a gente olha fora de São Paulo, né, em regiões bastante distantes, a gente tem a atuação deles de maneira bastante positiva e com indicadores maravilhosos do ponto de vista de gestão. Né? Então, é um modelo que a saúde, o mercado privado tem muito a aprender com esse modelo. Na saúde privada, a gente ainda tem uma carência de regulação e regulamentação nesse setor. Então, até pouco tempo, a gente tinha aí presente os modelos da assistência domiciliar, né, o que a gente chama de home care, que pode ter várias modalidades aí de internação e atendimento para as questões pontuais. Sim. Vou te dar um exemplo, sei lá, terminar um tratamento de uma pielonefrite, que você vai terminar antibiótico em casa, né? Uma situação um pouco mais longa, uma osteomielite, que você precisa tratar por mais tempo aí, tratamento de 3, às vezes até 6 meses, né? Reabilitação pulmonar, onde você tem presente aí fisioterapia.
Mas para todas as outras coisas, você também tem hoje o que a gente chama de instituições de transição, que podem ser trabalhadas para reabilitação dos pacientes. Um exemplo, um politrauma, uma cirurgia ortopédica, que vai precisar aí de um trabalho mais intenso de fisioterapia, né? As doenças terminais, então a gente consegue fazer paliação de forma bastante efetiva, né, nestas instituições, para aquelas situações onde não é possível fazer isso dentro no domicílio, e situações que a gente chama de longa permanência, onde o tempo de reabilitação é um pouco maior, por exemplo, as doenças neurológicas, né? Mas o nosso mercado ainda precisa, tá, discutir as questões regulatórias nesse sentido. A gente tem diversos aparelhos de saúde, né, entre eles as clínicas e os hospitais de transição, que oferecem recursos até de semi-intensiva, onde você consegue liberar leitos nos grandes centros, né, até porque as atividades que são exercidas nessas instituições não são atividades que sejam especificamente de hospitais de grande porte, de alta tecnologia, né? A gente tem os aparelhos sociais, que são as instituições de longa permanência, que oferecem uma rede de suporte bastante importante para os pacientes, na sua maioria idosos, né? E a assistência domiciliar, como eu falei no início. Então, você tem que envolver a família, os recursos, a fonte pagadora, para que a coisa aconteça da forma mais sustentável possível para todo mundo. E também isso é importante até por conta da patologia que o paciente tem, né, Luciano? Porque ele está no hospital, está sendo bem assistido e de repente vai para fora do hospital, e aí, como que isso acontece, né? Então, isso é uma responsabilidade que a gente tem que ter muito grande, né? E faz parte da segurança do paciente, né? Deixa eu perguntar, será que tem alguma pergunta? Vocês querem estar fazendo a pergunta aí para o chat? Paulo, você tem alguma coisa aí? Tem sim, Sandra. Tem alguns agradecimentos, tem alunos aí do Luciano falando o quanto ele é fera no assunto, né? E tem um comentário aqui que eu acho que o Luciano até de uma certa forma iniciou a resposta, e se a gente puder puxar mais um pouquinho, a gente tem aí a realidade dos hospitais privados, né, da saúde suplementar, que hoje a gente tem muita briga aí com relação ao convênio para que dê esse suporte, inclusive, né, no caso da deshospitalização, mas o público, né, o hospital público, talvez a gente tenha realidades diferentes, apesar de um modelo que o Luciano colocou aí, importante, de um programa importante que tem também para o público, né? Mas a grande maioria dos hospitais públicos, eles têm certa dificuldade nisso, até mesmo pela carência até de profissionais, né? De equipe multidisciplinar, eu acho que foi muito bem explanado aí a situação de termos uma equipe multidisciplinar. Então, o questionamento que tem aqui é o seguinte, como que eu começo isso, Luciano, Luciano e Sandra, como que eu começo isso dentro de um hospital público, onde eu tenho a carência de profissionais, onde a cultura multidisciplinar ainda é fragilizada, né? E a própria segurança do paciente, muitos hospitais hoje eles não têm nem o seu próprio núcleo de segurança do paciente, o que seria uma obrigação, e do qual a deshospitalização é um braço, né? A gente consegue seguir com a segurança do paciente também na deshospitalização. Então, tem gente pedindo uma dica aqui, como é que eu começo isso dentro de um hospital público? Vai, Lu. Bom, dá para fazer bastante coisa, tá? Então, acho que o primeiro passo deles é justamente você se preocupar com essa formação de times de alta, né? E não precisa ser um time muito robusto. Se você começar a atuar isso com cada uma das unidades, né, com o local primário da internação, você já consegue isso de maneira bastante efetiva. Eu posso dar um exemplo para vocês, o HC, né? Inclusive, foi até tema de um trabalho bastante interessante na área ortopédica, né? Para pacientes que tinham ali osteomielite, eles fizeram um programa importantíssimo e que ajudou muito na deshospitalização desses pacientes, que foi antibiótico terapia,
né? Então, esses times foram treinados, orientados, tá? Inclusive, esse foi um trabalho até premiado num artigo científico aí deles, né? Então, quando a gente começa a olhar dentro do hospital e a organização desses times, você consegue orientar a sua comunidade a que recursos ela tem à disposição, por exemplo, na unidade básica de saúde, quais os recursos disponíveis ali no seu bairro, e se não tem, se ele é um bairro desprovido, você tem bairros aonde o seu é anexo daquele, que oferecem esses recursos. Com relação a pacientes de longa permanência, a gente tem hospitais de apoio também que podem oferecer leitos para esses pacientes que já estão de longa permanência. Então, pelo que a gente percebe, talvez falta um pouquinho de integração desses vários times, então a organização, a gestão desses times, nem sempre falta profissional, tá? Às vezes até excede profissional. Na minha opinião, o que falta é um pouco de organização desses times, né? E as questões sociais, hoje eu vejo que elas estão presentes em todas as classes, né? Às vezes é mais fácil você fazer com que uma família que é só usuária do SUS, que só tem o SUS como recurso, cuidar do seu paciente em casa, mesmo com todas as dificuldades de acesso a esses recursos, do que famílias mais abastadas, que podem ter planos de saúde aí das categorias mais altas, né? E a gente vê aspectos que envolvem a relação dessas famílias bastante bem mais exacerbado do que nessa população usuária do SUS, tá? O que a gente percebe é que muita coisa vem ao longo de uma construção, ao longo da construção dos laços de afeto e afetividade das relações familiares. É isso que vai impactar nas questões sociais. Daí a dificuldade, às vezes, de deshospitalizar, né? Mas, voltando aí no início, a gente tem muito recurso bom de ser usado. O que falta, às vezes, é integração dessas equipes. Uma certa organização, né? Porque a gente tem o time lá, parar, se organizar para que a gente comece a colocar esse tema na pauta, né? Do cuidado, né? Então, vamos lá. A equipe marcar um momento estratégico do dia do plantão para chamar o diretor técnico que seja, para a gente começar a discutir esse paciente, como que tá? Ele está com 20 dias de internação. Qual é a possibilidade dele da gente preparar ele para uma alta? Como que é isso? Começar a colocar esse tema na pauta da discussão, né, Luciano? No processo, né? Exatamente, Sandra. Quando você está orientando uma família, você precisa garantir de que ela entendeu aquela informação, né? A maioria dos pacientes vê em qualquer profissional de saúde uma certa autoridade. Não deveria ser assim, né? Então, a Sandra está me explicando e eu estou ali. Sei. Só que você nunca toma de volta, você nunca senta na mesma altura do paciente para conversar. Então, esse é um momento que você tem que sentar do lado dele. E não ficar ali em pé, dando um tipo de orientação, onde você deixa ali implícita uma posição de autoridade. Você tem que conversar de igual para igual. Olha, você entendeu mesmo isso? Como você faria? Mostra para mim, me explica então o que você entendeu desse nosso bate-papo, né? Se a gente tomar de volta aquilo que o paciente absorveu de orientação, né? Você consegue mensurar se ele já está apto a cuidar ou não. Ó, a Débora tá levantando uma mãozinha assim de jóia. Então, a Débora concordou com isso que você está falando, né, Débora? Obrigada. Não, eu também acho. Eu acho que... E é engraçado essa coisa do preparo, né, para alta. Falando de processos de acreditação e de certificação, isso hoje, independente de qualquer certificação nacional, internacional, isso são padrões que a gente tem e que a gente precisa mesmo colocar esse processo numa rotina adequada e fazer todo esse processo de preparo e educação do paciente, né? Porque não é só a comunicação, não é só a informação, é educação, né? É fazer com que ele compreenda
na limitação e no jeito dele, que aí cabe nós, profissionais, descobrir o melhor jeito que aquele paciente vai aprender, né? Aquela determinada orientação, não só o paciente como o familiar ou um acompanhante, e pedir para que ele devolva tudo aquilo que ele entendeu para ver o quanto que ele captou daquela orientação, né? Por isso que esse processo de deshospitalização não dá para fazer de um dia para o outro. Ele é uma cadeia, né? Que você tem que ir preparando esse paciente, seus familiares, no entendimento e na compreensão daquilo que ele vai ter que executar em casa, esse autocuidado, né? Por isso é tão importante, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem mais alguma pergunta, Paulo? Sim. Posso fazer aqui? Claro, pode. Vamos lá. Tem um questionamento importante, já que você puxou o tema aí da acreditação. E eu me recordo aí, quando eu estava no hospital, a gente também, o próprio núcleo de qualidade e segurança fazia parte do grupo de deshospitalização. E tem uma pergunta bastante interessante. Como é que se avalia a efetividade de um processo de deshospitalização? Existem já modelos estruturados? Boa pergunta. Bela pergunta. Verdade, verdade. Você quer comentar alguma coisa, Sandra? Eu posso pode já falar. tocar? Pode, você que é o especialista. Não temos ainda modelos estruturados, tá? A gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? A gente tinha, eu não sei se eles ainda utilizam, mas a UHG utilizava uma ferramenta chamada MCG, né? Milliman Care Guidelines, que na verdade é uma ferramenta de apoio à decisão, que através de informações coletadas no próprio prontuário, você consegue transitar aí para o local mais adequado onde ele está. Tá? A Clínica Mayo, ela tem uma ferramenta que, traduzida para o português, seria mais ou menos como um relatório de uma ferramenta preditiva de longa permanência, né? Que basicamente você avalia ali a idade do paciente, você avalia a questão de moradia, da onde ele veio, e as questões de capacidade para execução de atividades de vida diária, né? Então, essa ferramenta, ela prediz, né? Ela não se dá para trabalhar a acurácia dela efetivamente logo no início, né? Mas ela já te mostra um caminho se aquele paciente oferece risco ou não de ficar de longa permanência. Então, quando você usa essas ferramentas, você tem condições de já atuar de forma mais intensiva para aqueles casos que você identificou que podem ser de longa permanência, né? Agora, você pode criar indicadores, né? Por exemplo, uma ferramenta de deshospitalização utilizada, né? Que pode ser uma solicitação, um formulário de solicitação de deshospitalização, por exemplo. Até porque, quando o paciente vai ser deshospitalizado para algum outro serviço, seja ela clínica, ou hospital de transição, ou ainda assistência domiciliar, né? A equipe que vai receber essa informação precisa ter uma fotografia adequada deste paciente, né? Então, você precisa mensurar, por exemplo, o tempo previsto da internação, se a sua instituição está sendo assertiva com relação à previsibilidade do tempo de informação, o que permite todos os times a planejar melhor cada uma dessas atuações. Na questão da educação do paciente, você pode ter ferramentas, e aí as instituições elaboram as que forem mais adequadas à sua realidade, que é você registrar, você ter a evidência do que foi efetivamente orientado e o quanto o paciente ou o cuidador, o familiar, absorveu daquela informação. Muitas das vezes você precisa voltar no dia seguinte, talvez você precisa fazer junto, acompanhar ele fazendo, um trabalho de educação mesmo feito à mão, né? Só que você precisa de evidência. Hoje tem algumas técnicas, tipo teachback, de você fazer o paciente responder, devolver, falando, mostrando,
para ver se ele consegue ter a retenção, né? É isso mesmo. Exatamente. Você pode acompanhar os pacientes depois da internação. Então, a instituição de origem, então, seu hospital deu alta, como é que se acompanha esse paciente no pós-alta? Tem um acompanhamento? Então, se você tem um time que se dedica a acompanhar esse paciente, e pode ser coisa simples, através de monitoramento telefônico, né? Principalmente para aqueles que você viu que o processo de educação foi mais dificultoso, então você pode acompanhar essa família depois da alta. Se você faz esse acompanhamento, o risco de uma reinternação por essas, enfim, dificuldades de entendimento, de adesão no tratamento, já diminui bastante. Né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar com times que faz esse monitoramento e a gente viu que as reinternações, pelo menos aí nos primeiros 30 dias da alta, diminuíram bastante. Então, o simples monitoramento do paciente no pós-alta já ajuda muito. E o paciente vai se sentir efetivamente cuidado. Ele vai ver que o hospital não se preocupou com ele só enquanto ele esteve internado, mas depois da internação também. Isso é legal, né? Porque além de você estar olhando o desfecho do cuidado, né, para ver se ele está tendo dúvida, algum problema, você também está acolhendo e ele se sente parte do hospital, né? Ele se sente muito acolhido. Isso é muito importante. Só que é importante o time, né? O time fazer isso, né? Porque se não tiver um time, pessoas mais dedicadas para fazer todo esse monitoramento, não vai dar conta. Porque é um trabalho, né? Porque uma ligação, você vai escutar, o paciente vai tirar um monte de dúvida. Então, também tem que ter um preparo daqueles profissionais para fazer essa ponte entre hospital e casa do paciente, né? Exatamente, exatamente. Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os problemas que você vê hoje nesse processo de deshospitalização? Em que sentido você fala, Sandra? Só para eu elaborar melhor aqui. Para não dar certo. Olha, tem uma série de aspectos, tá? A primeira coisa... uma coisa, tira a questão de patologia e de agravamento do paciente, tá? Não, eu entendi. Administrativo. Certo. Então, a primeira coisa bom, um modelo vem um pouco maior, nosso modelo é hospitalocêntrico, então a gente... A cultura foi desenvolvida através de que o hospital é o melhor local para tratamento das doenças, né? E de fato ele é, mas não é o único, então ele é enquanto o paciente precisa dele, mas em algum momento esse não é mais o melhor local para o paciente ficar, ele passa a ser, oferecer risco depois que você já fez tudo que ele podia fazer ali. E a própria transição demográfica, epidemiológica que causa isso, né? Mas o que a gente vê? Recusa familiar, né? Puxa, agora eu vou ter que cuidar, não estou preparado, né? Quando a gente não tem uma construção adequada de laços aí de afeto e afetividade, a gente percebe o quanto que a família não foi preparada para um cuidar do outro, né? Então, isso são questões que, se identificadas precocemente pela equipe, você pode já ao longo da internação usar especialistas para reconstrução ou recondução desses laços. Por exemplo, o serviço social, assistente social é fundamental nesse processo, o psicólogo, né? Enfim, podem ajudar bastante nesse sentido. Né? A questão das doenças crônicas, abandono dos filhos, né? A gente tem muitos pais abandonados pelos filhos, ou seja, ele acaba ficando sem aí um cuidador. A própria restrição de linhas de cuidados pós-agudo, né? Infelizmente, a gente ainda tem deficiência, né, de linhas nesse sentido, apesar da gente ter um modelo de atenção domiciliar muito rico, né, no nosso país, desenvolvido aí ao longo das empresas que fizeram história aí na assistência domiciliar, né? Como eu disse para vocês, agora tem crescido muito a utilização da ferramenta que são os hospitais de transição, aí as instituições de transição, né, para reabilitação e tudo mais, mas ainda é uma linha que não
está sendo utilizada como deveria ser utilizada, né? Tudo isso são fatores que acabam impactando aí, né? A própria questão do incremento dos custos, porque vai para casa, vai aumentar aí os gastos, né? Enfim, tudo isso colabora para a gente ter esse cenário que a gente percebe hoje, Sandra. Isso vai acabar impactando na redução aí da rotatividade dos leitos, né? Impactando na questão aí de acréscimo de demanda de leitos. E hoje a gente já sabe que você não precisa aumentar o hospital, construir novos leitos para isso, é só dar alta no tempo certo que você aumenta significativamente a sua capacidade instalada aí com leitos virtuais, digamos assim, a partir do momento que você dá alta no tempo certo, né? Isso tudo impacta, por exemplo, na redução da rotatividade dos leitos também, né? E o que vai acabar, consequentemente, trazendo moradores hospitalares aí. Que a gente sabe que todos os hospitais têm os seus moradores de muitos anos, né? Exatamente. São realidades que a gente vê, pelo menos via muito, e que, pelo menos eu, com as minhas duas experiências de hospitais, eu tenho grandes moradores, mas de muitos anos, moradores de 10, 12 anos dentro dos hospitais. Uhum. Então, é uma ocupação de leito, né? Eu acho, o trabalho da Advisory, a conclusão dele, se não me engano, ele fala da questão da otimização em torno de 65 leitos, né? A cada um dia de alta antecipado, você ganha no total 65 leitos a mais, né? Tem uma Exatamente, Sandra. Exatamente. Um hospital de 450 leitos, se ele der alta no horário certinho, programado, pensando aí na demanda que você tem aí nas 24 horas, entre o horário que o paciente deve sair, pensando no hotel propriamente, né? Se não tem o check-in e check-out, né? Quando você se hospeda, se isso tudo acontecer dentro do hospital desta maneira também, sabe-se que um hospital aí de 450 leitos ganha na sua extensão a disponibilidade imediata desse número que você mencionou, em torno de 65, 75 leitos prontos para serem utilizados. É muita coisa. É quase um giro de tem hospitais que é o número de cirurgia por dia, né? É a quantidade Exatamente. total, né? Então você imagina, né? Exatamente. O quanto é importante a gente fazer esse trabalho mesmo de deshospitalizar, de trabalhar com essa questão para o paciente sair no horário certo da alta, para não ficar demorando no leito, né? Então, eu acho que é todo um trabalho mesmo coletivo de equipe que a gente otimiza essa questão dos leitos, que a gente sabe que nos hospitais isso é o grande problema, né, que a gente tem, né? Esse é um ponto, Sandra, que você falou importante. Você precisa ter apoio da liderança, você ter apoio da sua equipe multiprofissional. Também chama atenção para a identificação precoce dos riscos, né? Então, se você identificou esses riscos, você consegue trabalhar para mitigar essas questões, né? Um outro ponto, principalmente aí que impacta muito para a população idosa, a questão da polifarmácia. Então, se você tiver um trabalho de reconciliação e de gerenciamento das medicações, né, isso impacta bastante. Né? E também, lógico, trabalhar fortemente a questão do engajamento do próprio paciente e da sua família, para que você consiga efetivamente fazer o planejamento aí da transição, mas principalmente a transferência adequada de informações de um serviço para o outro. Tá? Muitas ocorrências são por conta de fragilidade na comunicação, de deficiência da comunicação. Em tudo, né, Lu? Comunicação é a alma do negócio, não adianta, né? Paulo, tem mais alguma questão? O nosso chat está quente. Bom, vamos lá, vamos falando. Vamos lá, vamos aproveitar um pouquinho mais o Luciano. Bom, mais uma vez, um monte de agradecimento aqui, né? Dr. Carlos Irã também parabenizando, a Cíntia parabenizando, quem mais aqui?
a Eunice, e a Cíntia também faz um questionamento aqui, que ela coloca da importância da participação da assistente social, né? Mas, além do papel da assistente social, quando acontece recusa da família, algum tipo de negação, qual que é a experiência de vocês, né? Ou do Luciano, da Sandra, enfim, quando acontece esse tipo de recusa, né? A gente sabe, né, do importante papel da assistente social, né? Mas quando tem a recusa da família, se teria alguma outra coisa a mais, alguma outra ferramenta, algum outro programa, enfim, que a gente poderia trabalhar essa questão? Olha, às vezes a gente deixa para chamar o assistente social na hora que houve a recusa. Então, fica difícil até para o próprio assistente social identificar questões que possam envolver isso, né? Ao longo da jornada do paciente, quando eu tenho um distanciamento ou um problema aí na questão do engajamento familiar, ele já é percebido pelo médico, já é percebido pela enfermagem. Então, essas coisas acontecem porque a gente acaba não trabalhando os riscos precocemente. Se eu identifico que eu tenho um problema de relacionamento familiar, né, onde vai impactar na recusa de alguns recursos, né, eu preciso, aí fica mais difícil de trabalhar. Então, qual é a expectativa dessa família? Se eu entendo a expectativa da família, eu consigo ir trabalhando e envolvendo e justamente mostrando para a família que ela é responsável, ela é um ator ativo nisso, né? Lembrando que a própria nossa Constituição, ela coloca que é dever da família, do Estado e da União cuidar do seu doente. Mas prestem atenção na ordem, dever da família. Em primeiro lugar, é uma obrigação da família. Se não existir família, passa a ser obrigação do Estado. E se o Estado tiver falido nessa questão, entenda falido aqui como uma questão de incapacidade, tá? Não estou sendo pejorativo. Passa a ser obrigação da União, mas antes é uma obrigação da família. Então, a família precisa entender que ela tem uma série de direitos, mas antes de eu ter direitos, eu tenho deveres. E é uma responsabilidade da instituição que acolhe aquele paciente trabalhar todos esses pontos ao longo da jornada do paciente. Só que muitas vezes o que eu percebo é que isso tudo deixa para ser trabalhado na alta. E aí fica muito difícil de conduzir, né? Você pode chamar quem quer que seja, né? Você vai acabar deixando a assistente social doida porque ela foi acionada num momento que muitas oportunidades já foram deixadas. Verdade. Muito bem, muito obrigado. É isso aí. Mais um monte de agradecimentos aqui. A gente está chegando perto aí do nosso horário pré-estipulado. Então, eu tomo a liberdade, Sandra e Luciano, para as considerações finais aí de vocês. Tá bom. Lu, a última consideração, rapidinho. Como você enxerga esse processo para o futuro de deshospitalização? Sandra, eu vejo como um mar de oportunidades para a gente trabalhar isso junto do nosso paciente, tá? Isso tudo que a gente discutiu são coisas que a gente precisa trabalhar com cada um dos nossos pacientes. Eu preciso, enquanto profissional de saúde, também ir trabalhando esses pontos nos profissionais mais júniores, né? Então, eu, enquanto enfermeiro sênior, é minha obrigação também conduzir o profissional mais júnior nesta caminhada, isso para todos os profissionais, tá? Eu chamo a atenção para alguns pontos, né, que a gente precisa trabalhar, a questão da judicialização, aumento dos custos, a questão de famílias cada vez menores, né? O que a gente precisa realmente é ter maiores espaços para discussão sobre melhores práticas nesse sentido.
né? Que eu posso te dizer que isso tudo vai trazer benefício para o paciente, para o hospital, para essa rede de serviços de cuidados continuados e também para as fontes pagadoras. Porque para o paciente, você acaba proporcionando uma maior chance de esclarecimento da família, diminuição dos riscos, né? Dá maior estímulo à continuidade do tratamento. Para o hospital, melhor gestão dos leitos, com melhor utilização aí da sua capacidade instalada, da sua capacidade operacional. Fazendo isso, o hospital melhora muito a gestão dos seus custos, né? Aumentando aí a oportunidade de receita. Com relação aos serviços de cuidados continuados, assistência domiciliar, ambulatório, centro-dias, hospital de transição, hospital de longa permanência, até as instituições de longa permanência também, a gente chama as ILPIs, né? Você proporciona aí o melhor fluxo de gestão desses pacientes, gerando aí sustentabilidade, né? Com baixa ou às vezes até nenhuma necessidade de reinternação para centros de alta complexidade. Se você não faz uma adequada gestão, você não foi efetivo ao longo da jornada do paciente, né? Para as fontes pagadoras, você proporciona uma melhor gestão das despesas assistenciais, otimização dos custos. A gente tem um mercado interessante, um mercado importante, uma fonte que pode melhorar a sustentabilidade de todo esse nosso sistema. E aonde, se um elemento falhar, eu ponho em risco toda a cadeia produtiva, né? Então, eu falo que isso tudo é uma engrenagem, né? Se eu perco um dentinho dessa engrenagem aí, o negócio começa a derrapar. Já era. Bom, eu acho que a gente já está chegando na finalização. Eu acho que tem coisas nesses nossos novos processos que é um caminho de ida só, não vai ter volta. E o que a gente, enquanto gestores, atuantes dentro de grandes hospitais públicos, privados, o que seja, a gente só precisa organizar o processo, trabalhar de uma forma multidisciplinar, porque a gente só tem a ganhar com a integração de todas as disciplinas, unindo todos os conhecimentos, que cada uma tem uma vertente que pode agregar, e sempre olhando a ponta principal é garantir segurança no cuidado, qualidade, diminuição de riscos. Eu acho que é isso que a gente sempre precisa colocar na nossa cabeça, acordar de manhã para ir para o hospital pensando que a gente tem que praticar a segurança e a qualidade em tudo que a gente faz dentro dos hospitais. Lu, eu queria que você desse a última palavra, antes de eu fechar e passar a palavra para o Paulo. André, olha, eu só tenho a agradecer a você, o Paulo, né? Quero aproveitar e deixar um abraço virtual para todo mundo que está participando, né? Um abraço aí especial para a Cíntia, que eu vi que ela está aí, a Cíntia Belli, eu sou fã dessa menina, né? Vi que a professora Luísa Dalben também está na sala, um abraço aí para o professor Carlos, enfim, todo mundo, tá? Eu acho que a gente precisa continuar criando ambientes para discussão de melhores práticas nesse sentido, né? A minha vida toda profissional foi dentro de hospital e fora dele. Eu sempre fiquei com um pé no hospital e outro fora, né? Então, eu consigo ver o universo hospitalar e o universo extra-hospitalar, mas eu não consigo vê-los separados, né? Eu vejo eles integrados. Né? Muita gente às vezes me pergunta, Luciano, mas é diferente? Eu falei, é diferente, mas eles se complementam. Né? Então, a gente tem que valorizar o hospital, tem que valorizar o ambiente extra-hospitalar também, nos seus diversos modelos e aparelhos de condução da saúde do nosso paciente. Quem vai ganhar é o paciente, né? O nosso grande motivador para estarmos aqui. É isso mesmo. Bom, então eu também quero agradecer, Lu, obrigada, gratidão de você estar aqui comigo, com o Paulo, com o Dr. Carlos. É um prazer, por mim eu ficaria muito mais tempo da gente conversando, o que é gostoso, a gente trocando essas informações, e sempre enriquece, né? Muito bom falar, né, de paciente, dos processos, né?
Também quero agradecer, eu vi que a Lu tá aí, a Dalben. Lu, beijo, saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo, querida. E também vi que tem uma outra amiga, a Érica, também trabalhou comigo lá no hospital. Gente, obrigada, gratidão mesmo, viu? Paulo, passo o bastão para você agora. Obrigado, Sandrinha. Luciano, sensacional. É legal quando a gente conversa realmente com quem domina o assunto. Muitos esclarecimentos, muitos agradecimentos aqui no nosso chat. Obrigado, Sandra, pela brilhante condução, pelo brilhante convidado, brilhante indicação. Eu já antecipo aqui, já deixo o convite para o Luciano participar do nosso evento virtual que acontecerá em novembro. Essa é uma temática que nós traremos para o nosso evento. Depois a gente for isso, Luciano, mas a gente eu já deixo aqui, apesar da nossa presidente não estar aqui no chat, que é a doutora Liane, mas eu, enquanto comissão organizadora, também tenho esse direito. Então, já fica aqui o convite, depois a gente formaliza isso. Quero lembrá-los que este é mais uma rodada da nossa sala virtual de entrevistas, uma realização aí da AACI Brasil, e Brasil e Portugal, e da Quality Experience. Dizer que semana que vem teremos, está a confirmar, mas provavelmente teremos mais 2 entrevistas com convidados internacionais. E só agradecer a presença de todos, o meu boa noite. Obrigado, Sandra, obrigado, Luciano. E a gente se encontra aí numa próxima, viu? Muitíssimo obrigado. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.